Você já deve ter visto ou ouvido falar em uma notícia que envolve 33 empresas multinacionais que estariam envolvidas em um cartel para controlar e manipular o salário dos trabalhadores brasileiros. E nessa série de vídeos nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas 33 empresas, bem como as pessoas ou famílias que as comandam. E para começar, vamos apresentar a empresa IPLF Holding SA, que é uma empresa que detém ativos de outros negócios. Mas por detrás da IPLF tem também uma gigante chamada Suzano Papel e Celulose e a família Pfeffer, herdeira da maior produtora de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e líder no segmento de papel higiênico aqui no Brasil. E essa história começa há 100 anos atrás e está inteiramente ligada com a industrialização aqui no Brasil. A empresa foi fundada no ano de 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Pfeffer. Ele nasceu no ano de 1902 e veio para o Brasil em 1921 e fundou a empresa 3 anos depois, na época com o nome de Leon Pfeffer SA. Nessa época, a empresa, que funcionava aqui em São Paulo, importava papéis depois da Primeira Guerra Mundial. Mas 5 anos depois da sua fundação, a empresa começa a fabricar sacos de papéis, ampliando assim os seus negócios. 10 anos depois, no ano de 1939, a empresa decide montar a sua primeira fábrica para investir no desenvolvimento de alternativas à celulose de pinos, o que levou ao desenvolvimento da celulose de eucalipto. Nesse mesmo ano, a empresa decide investir na fabricação de papel e monta uma outra fábrica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Já no ano de 1941, a primeira máquina já está funcionando a todo vapor. E no ano de 1946, a empresa muda o seu nome pela primeira vez para Papel Leon Pfeffer SA. Mas foi no ano de 1955 que a empresa adquiriu uma indústria de papel lá em Suzano, a Papel Euclides Damiani. E foi nesse local que eles implantaram uma unidade piloto para a produção de celulose de eucalipto. E já no ano seguinte, em 1956, a empresa muda de nome novamente para o nome que nós conhecemos hoje, a Suzano Papel e Celulose. Mas foi na década de 1960 que a empresa se solidificou no mercado e começou a produzir papel com 100% de celulose de eucalipto. Já no ano de 1999, Leon Pfeffer veio a falecer, deixando sua fortuna para seus filhos Max Pfeffer, que também já faleceu no ano de 2001, e também a sua filha Fanny Pfeffer. Hoje em dia, a empresa de capital aberto ainda é gerida por boa parte da família e dos netos. E um desses netos tem uma história bem curiosa com a justiça, conforme noticiado pelo portal Metrópolis. Estamos falando de Elizabeth Sander, que já figurou na lista dos bilionários brasileiros e que também já teria sido condenada por sonegação de impostos. Ela havia fundado uma empresa de nome Mercante de Papéis, que teria crescido às custas da empresa do seu avô, já que a Mercante de Papéis era a principal prestadora de serviços da Suzano na época. Mas foi no ano de 2002, no momento em que a empresa já se encontrava muito endividada e à beira da falência, que Elizabeth Sander protagonizou um escândalo digno de bilionário. A empresa Mercante de Papéis teria forjado sociedade com diversos laranjas, entre eles funcionários da operação da empresa, uma professora chamada Sônia Regina Guimarães, que nesse mesmo ano chegou a abrir um boletim de ocorrência lá em Botucatu, onde ela morava, depois que a Receita Federal notificou ela que ela deveria pagar R$ 1,5 milhão em impostos atrasados dessa empresa que ela nem conhecia. Até mesmo um pedreiro que foi contratado para fazer obras no local, o pedreiro Joaquim José da Rocha, estava constando como sócio da empresa sem saber.
Foi aberto então um inquérito de estelionato, mas esse caso se estendeu por anos até que em 2010 Elizabeth Sander vendeu a empresa para Antônio Punchinelli, mas ela ainda continuou com 1% da empresa com a promessa de quitar dívidas trabalhistas que a empresa já possuía. E olha que a Mercante de Papéis já era líder na distribuição em Suzano. Mas mesmo assim, no ano de 2013, a empresa pede recuperação judicial, alegando uma dívida de 77 milhões de reais. Antônio Puccinelli foi também quem denunciou à justiça que Elizabeth Sander teria deixado um rastro enorme de dívidas não declaradas. Até mesmo um empréstimo no valor de 5 milhões de reais que teria sido feito da empresa mercante de papéis para Elizabeth Sander enquanto ela ainda era sócia. A empresa acabou não aguentando e veio à falência anos depois. Elizabeth Sander chegou a ser condenada a 3 anos de prisão no regime semiaberto, mas ela tem recorrido da decisão desde então. Hoje em dia, a IPLF Holding é presidida por David Pfeffer, neto, herdeiro e também bilionário da família, tendo como vice Gabriela Pfeffer Moll, também da família, entre outros membros da família que figuram entre os principais acionistas e membros do conselho da empresa, como é o caso do neto e também bilionário Jorge Pfeffer. Hoje em dia, a Suzano Papel e Celulose, maior produtora de celulose no mundo, conta com 1,6 milhão de hectares para plantio de celulose de eucalipto, mais 1,1 milhão de áreas de conservação e atende a mais de 100 países. Em 2019, a empresa acabou se fundindo com a Fibria, o que acabou impulsionando ainda mais o seu crescimento. Além da sede administrativa localizada aqui na cidade de São Paulo, a empresa conta com mais 7 polos industriais. 3 delas sendo aqui no estado de São Paulo, 2 em Suzano e uma em Limeira, uma outra unidade em Mucuri, no estado da Bahia, uma outra unidade lá na Imperatriz, no estado do Maranhão, uma outra unidade em Belém, no estado do Pará, e também em Fortaleza, no estado do Ceará. Hoje em dia, a Suzano Papel e Celulose conta com um quadro aproximado de 40 mil funcionários, entre colaboradores e terceirizados. E o salário de um auxiliar de produção gira em torno de R$ 2.148. E o salário de um auxiliar administrativo gira em torno de R$ 2.606. Embora a Suzano Papel e Celulose seja vista como sustentável, a empresa já acumula diversas denúncias ambientais. A empresa estaria enfrentando 262 prováveis possíveis processos cíveis e mais 2.449 prováveis possíveis processos trabalhistas. Entre as principais denúncias ambientais estão o uso de mais de 75% do rio Mucuri, mesmo quando o volume do rio está em baixa por conta da seca, a contaminação da água com óleos e lubrificantes, e também por derrubar ou depredar árvores protegidas por lei, o que também acaba reduzindo a fonte de alimento de comunidades vizinhas, bem como efeitos climáticos e florestais. Vale lembrar que a gigante no setor recebe bilhões em créditos verdes de investidores internacionais, apesar das denúncias. O crédito verde é uma espécie de financiamento voltado para boas práticas, para práticas de sustentabilidade para empresas que se enquadram nesse quesito. Outro caso muito curioso envolvendo a gigante da produção de papéis e celulose aconteceu no dia 4 de julho de 2024, quando o trabalhador Rodrigo Silva acabou perdendo a sua vida em uma unidade lá no Espírito Santo. Localizada no bairro Riacho, lá no Espírito Santo, esse acidente teria acontecido enquanto o trabalhador estava fazendo a manutenção na correia em uma das máquinas que leva resíduo de madeira para o triturador, onde essa matéria é transformada em combustível para as caldeias. Mas nem tudo é notícia ruim. Marina Pfeffer, a filha mais nova do atual presidente David Pfeffer, fundou uma comunidade a fim de doar
parte das suas heranças. Essa comunidade englobaria vários países e, embora ela não tenha mencionado quem são os membros dessa comunidade, segundo ela, eles já teriam mobilizado 840 milhões de reais para a causa. E esse acordo funcionaria assim: herdeiros que já receberam ou receberão pelo menos 10 milhões de reais em herança devem doar 10% do valor recebido. Sabemos que o capital privado é o maior capital do mundo e, segundo Marina Pfeffer, essa mobilização aumentaria o bem-estar e reduziria o sofrimento das pessoas de forma geral, além de combater problemas sociais e ambientais que o mundo enfrenta hoje. Vamos acompanhar para ver o final dessa história. Porém, essas empresas já poderiam estar fazendo o bem para o mundo, não se envolvendo supostamente em formação de cartel para controlar e manipular o salário dos trabalhadores brasileiros. E se você acredita que para se tornar um bilionário você precisa trabalhar muito e acordar cedo, saiba que, segundo a Forbes, 100% todos os bilionários com 30 anos ou menos herdaram a sua fortuna. E se for considerar todas as idades, mais de um terço, mais de 33% também herdaram as suas fortunas. E esse número só tende a crescer. Esse foi um resumo da IPLF Holding, a gigante Suzano Papel e Celulose e da família bilionária, os Pfeffer. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essas informações e também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Só nessa série de vídeos ainda falta 32 empresas para a gente se aprofundar e até trabalho escravo, infelizmente, a gente vai ter que falar. Tchau!